Ele foi o responsável pelo último ponto da Copersucar. Aqui no Brasil, conquistou um tricampeonato em sequência. Um dos grandes nomes que o esporte a motor brasileiro teve aqui e lá fora, e que não prosseguiu na sua carreira no exterior por falta de verba, como era a maioria dos nossos pilotos. Mas que até hoje, quando encontrado no paddock, todo mundo para e todo mundo quer tirar foto. Nós somos testemunhas disso. Chegou a vez ali de falar de Chico Serra, porque está começando mais um personagem da história. Os grandes nomes do esporte a motor, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Eric von Draxler se trata de mais um gigante, né? No RG ele aparece como Francisco Adolfo Serra, mais conhecido como Chico Serra. Sim. Fez seu início de carreira começando lá fora, depois de correr aqui no Brasil, ganhou 4 títulos brasileiros, 2 títulos paulistas de kart, foi para os monopostos, foi correr na Super V, ganhou o título paulista em 76 e em 76 ele foi o vice brasileiro da Super V. Ingressou na carreira europeia, logo no ano seguinte, em 77. Foi campeão inglês em 77 na Fórmula V, né? Foi campeão inglês em 77 e campeão mundial no mesmo ano, campeão mundial de Fórmula V. Em 78 ele foi para a Fórmula 3. Foi vice-campeão. Em 79 ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Ele estava tinindo. Em 80, ele já tinha demonstrado interesse do Emerson Fittipaldi de correr na Copersucar. Ele já estava, Emerson Fittipaldi já tinha anunciado que o ano de 80 ia ser o último dele. A equipe no ano de 80 estava numa situação financeira razoável, porque tinha se unido com a Rolf. Então, quer dizer, já tinha uma fábrica na Inglaterra, tinha uma sede na Inglaterra, podia chamar de sua. Uhum. Foi um erro dele no início não ter a fábrica de não ter a fábrica lá no... Fábrica não, né? A sede. Uma sede na Europa. E aí, em 80, resolveu esse problema. Tinha um patrocínio muito bom, que era da cervejaria Skol, que ia patrocinar, já tinha um contrato assinado com a Rolf. Como a Rolf fechou as portas, passou para Fittipaldi. Não tinha um bom patrocínio, tinham bons engenheiros. O Harvey Postlewaite ficou na equipe. O Patrick Head, que era da Rolf, foi para Williams. Depois teve aquele caso da Rolf Williams. Uhum. O Postlewaite ficou na Rolf, foi para Copersucar. Que não era mais Copersucar, era só Fittipaldi o nome da equipe. Tinha 2 grandes pilotos, que era o Keck e o Emerson. Então, quer dizer, para o Chico Serra parecia um cenário perfeito para ele estrear na Fórmula 1 em 81, com um grande piloto do lado dele, um grande engenheiro, um aprendiz de projetista, que era um tal de Andrew Newey também, e a equipe estruturada. Deu tudo errado em 80. Tudo errado não, questão do patrocínio. A Brahma comprou a escola. A Brahma sempre fazendo o que não deve, né? A Brahma comprou a escola e decidiu que ia tirar o patrocínio. A equipe entra em 81 sem patrocínio nenhum. Foi só o que aconteceu, infelizmente, com os problemas que teve na equipe Fittipaldi, que acabaram pesando no desempenho da equipe e no desempenho do próprio Chico Serra. Ele acabou fazendo apenas um ponto na categoria, que foi em 82, sendo que em 81, só para passar 81, das 14 corridas que ele correu, ele recebeu a bandeirada 2 vezes. Só.
7º em Long Beach e em Harama, que ele completou também. Mais nada. Em 82, só ele estava na equipe. O Postlethwaite tinha se mandado, o Rosberg se mandou para Williams, a equipe mal. Ele conseguiu um pontinho no GP da Bélgica em Zolder. Foi justamente o GP que o Gilles Villeneuve foi. Ele conseguiu um ponto. Foi o único ponto dele na categoria. No fim de 82, a Fittipaldi encerrou as atividades. O Chico Serra conseguiu assinar o contrato com a Arrows para 83. Ficou empolgado, estava sossegado, agora vai. A estrutura da Arrows era uma estrutura legal, só que ele acabou disputando só 4 das 15 etapas do ano. Brasil, França, San Marino e Mônaco. Oi? Adivinha? Grana. Falta de... Pois é. Apareceu, não, além disso, além de aparecer, de não ter, né, muita grana, apareceu um piloto com muito mais grana que ele. O tal de Thierry Boutsen. Aí ele acabou voltando só nas pistas em 85. Disputou uma prova na Indy, que foi o GP de Portland. Correu na Insign. Olha só, a equipe Insign com chassi Theodore e motor Cosworth. Terminou em 25º. No ano seguinte decidiu que ia voltar para o automobilismo brasileiro. Voltou na Stock Car. E aí ele começou, Rodrigo, uma trajetória... Equipe Theodore, Rodrigo. Equipe Theodore, não é equipe Insign, não. No site que eu tô vendo aparece Insign com chassi Theodore, enfim. Aí ele veio pra Stock, Eric. E na Stock, aí tudo fluiu maravilhosamente bem. Se destacou, bom piloto que sempre foi. Se destacou cada vez mais, começou a aparecer nas primeiras posições. E aí veio o tricampeonato da Stock 99, 2000 e 2001. O último campeão do século XX e o primeiro campeão do século XXI, a propósito. O último campeão com o Ômega e o primeiro campeão com o Vectra. Tudo na WB, equipe WB. O clássico carro pintado com as cores da Texaco. Sim. E em cima escrito Band. Clássico. Foram 33 vitórias e 24 poles na equipe. No fim de 2007 ele anunciou que ia se aposentar. Acabou voltando em 2009. Correu um ano pela equipe Hot Wheels, aquele carro maneiríssimo da Hot Wheels. E foi o último ano dele como piloto em tempo integral. Por que como tempo integral? Porque ele acabou vindo correr em 2013 e 2014. Ele correu a equipe 2014 e 2015, perdão. Em 2014 ele foi convidado pela Hot Car e aceitou, claro, para correr na equipe junto com o Felipe Lapena na corrida de duplas. Ele correu. Depois teve outra corrida. Desse ano tivemos 2 corridas de duplas, porque ele correu junto com o... Ele correu tanto com o Felipe Lapena na primeira etapa da Stock e depois correu com o Felipe... Ele correu... Esquece, eu tô confundindo. Ele fez a participação, dia 10 de fevereiro ele foi anunciado, a corrida foi dia 23 de março. Agora eu peguei a informação certa. Sim, terminou em 19º lugar com o Lapena. A experiência foi muito bacana. No ano seguinte,
ele realizou o sonho de correr junto com o Daniel Serra, que era da equipe Red Bull, a equipe do Andreas Matheus, na época era patrocinada pela Red Bull. Uhum. A corrida de duplas foi em Goiânia e eles correram e terminou num bom 12º lugar, depois de largar em 26º. Além disso, ele também correu na Fórmula 1, correu na Sudan, Super Turismo, correu na Fórmula Truck, correu de GT3, correu de Endurance e correu no Brasileiro de Marcas. Ele fez algumas... O que esse cara não fez, né? Ele correu no Brasileiro de Marcas. Ele disputou 2 corridas, a última delas em Interlagos, terminou em 3º. Tinha a própria equipe dele, ele montou a equipe para correr essas provas. Além do Daniel Serra, ele tem mais 2 filhos, o Vic e a Paula. E ele chegou a comandar também a equipe Hot Car no Campeonato Brasileiro de Turismo, que era que foi criada para substituir a Copa Montana. Hoje não tem mais o Campeonato Brasileiro de Turismo. Uhum. E hoje ele acompanha o Daniel Serra nas corridas, é figura constante nos paddocks, já ganhou homenagem aos Montes. A última ele ganhou o capacete de ouro pela carreira dele. Então, pouco resta a gente querer acrescentar, né, Eric, a carreira do Chico Serra. Mas só reverenciar e bater palma. Ah, cara. Tantos que a gente tem. E como sempre, e assim, primeiro porque que bom que a gente tá conseguindo falar dele, né, com ele por aqui. Segundo, cara, mais um que esfrega na cara desse pessoal que porque o auge tá tudo na Fórmula 1, quem não consegue... Cara, o Serra, ele pode não ter feito sucesso na Fórmula 1, e fora que é o seguinte também, Rodrigo, outra coisa também que cabe mencionar, o Serra foi o cara que meio que deu um aporte, né, pro início da carreira de um tal de Ayrton Senna, que até isso é mencionado no uma das poucas coisas que a série da Netflix fez a grande gentileza de se mencionar. Quem vai lá dar abrigo pro Senna na Europa é o Serra, é o Chico. É o Chico que vai lá vai ajudar o Senna no começo da carreira. Ele foi muito... Ele foi muito, realmente, muito... Foi ele que recomendou o Senna para correr na equipe do Rob Firman. Sim. Na Fórmula Ford. Sim, isso a gente não pode deixar de mencionar. Cara, é história. Isso é história do esporte motor brasileiro. Sabe? E exatamente. Que bom que, assim, que bom que a gente teve um cara desse pra chegar e ajudar o Senna teve um cara desse pra ajudar a construir a carreira, né? E assim, a gente... Exato. Teve a polêmica sobre o funeral, né? Funeral do Senna. Lembra dessa polêmica? Teve tanta, cara, mas... Que ele não foi? Abrindo aspas, ele deu uma entrevista pra Grid e ele falou que o que o fez recusar o convite para comparecer lá no funeral foi a hipocrisia em torno do evento. Abre aspas do que ele falou. Houve muita pretensão que me deixou doente. Algumas pessoas vieram de longe apenas para usar a situação para o seu próprio bem. Essas pessoas nunca ajudaram o Senna e queriam nos fazer acreditar que eram grandes amigos que estavam sofrendo tanto. E o funeral foi mais benéfico para eles do que vencer em Indianápolis. Fecha aspas. Além de tudo,
Não tinha papo na língua. Não tem até hoje. Quem encontra no paddock, sabe? Não tem até hoje. Mas hoje o cara pode, pô. O cara tá com 60 e tantos de idade, pô. O cara já tá Não, naquela ele pode, fase- ele fez carreira. E outra coisa, que bom ele ainda tá em vida pra gente poder citar ele aqui no quadro. É engraçado isso, tipo. Ah, porque. Porque eu quero. O pessoal que vai lá pra. Cara. Cara, o Serra, assim, é um gênio. É um gênio. Assim, não fez tanto sucesso quanto o Ingo, até porque esse foi o problema do Serra. Ele fez história na época errada. Por quê? Porque quando o Serra tava lá, no auge dele, na sua cara, tinha um tal de Ingo Hoff que tava trucidando lá. Aí não tinha como. Quando ganhando 326 títulos de Stock Car, aí não tinha como. Mas, cara. Só porque ele nunca fez, só porque ele é reject na Fórmula 1. Pô, e daí? Já falei, vou falar isso quantas vezes for necessário. Quantos pilotos a gente vê por aí que é reject na Fórmula 1, mas que fora dela, aliás, que nem teve chance na Fórmula 1, mas que fora dela fez história? Azar da Fórmula 1. O Exatamente. Serra, merecidíssimo ele tá aqui no Sim. quadro dos personagens da história. E na semana que vem a gente conta outra história sobre outro piloto. Uhum. Ou outro chefe de equipe, outro personagem. Outro personagem.